Bom, o Ibovespa na sexta-feira, né, começou em alta, mas acabou reagindo aqui nos 111.500 pontos. Então, trabalhando a sombra, né, do dia anterior, da quinta-feira. E aqui na quinta-feira o Ibovespa começou a reagir mais para o fim do dia, né, com a saída do Manteiga. O Manteiga pediu para sair. Então, aqui, né, inclusive aqui nesse último movimento, ele formou um pequeno ombro, cabeça a ombro, né, com a neckline aqui no 112, acabou perdendo. E começou a semana também rejeitando 114 mil pontos. Então, ontem, né, o Ibovespa foi pressionado aí pelas commodities. O Ibovespa terminou assim, né, o mapa, com pressão do petróleo, né, que fechou mais uma semana em queda, ainda com preocupação com o enfraquecimento aí da demanda na China, novos aumentos nas taxas de juros também nos Estados Unidos, né? Eles vão continuar, inclusive várias declarações aí dos dirigentes do Fed ao longo da semana, né? Reforçando esse aumento, que eles têm que controlar a situação, né? E reflete aí as preocupações, né? Com a oferta, né? A invasão aí da Ucrânia pela Rússia, né? Acabou aumentando essas preocupações. E Petro terminou com 1,84, né? Petro terminou com 1,84, né? Prio com 3, os principais suportes aqui. Os bancos, né? Eles fecharam aí com um ligeiro movimento de alta, né? Ficaram abaixo ainda de 1%, não conseguiram, né? Alavancar aí o índice, né? Vale terminou com 2,73, né? Semin 3, CSN, Uzi Minas terminou aqui a sexta com 2,85, né? Apesar de que o minério de ferro ampliou os ganhos, as expectativas de que Pequim pode adotar mais políticas para apoiar a economia, né? Após flexibilizar algumas das rígidas regras aí de contenção do Covid, e também novas medidas para ajudar o setor imobiliário. Essas políticas de estímulo da China vai elevando, né, as expectativas aí do preço de minério de ferro. Mas aqui, né, o Ibovespa, para mim, ele vai voltar nos 100 mil pontos, porque agora a gente tem a resistência do 114 e ele pode repetir esse movimento anterior. Na verdade, se a gente olhar aqui no mês, é mais preciso o movimento que ele pode refazer. Principalmente se eu colocar aqui no Rick Nash. Ó, ele pode repetir esse movimento aqui de março e abril. Foi em abril que ele reverteu, renovou máxima e acabou revertendo 100 mil pontos. E agora ele pode voltar, né? Inclusive, né, a gente tem a barra grande aqui de novembro de 2020. Então, o Ibovespa ainda pode renovar a mínima aqui, né? Pode passar aqui dos 100 mil pontos. Ele passou aqui em julho e pode renovar a mínima do ano aqui nos 94. E esse é o principal suporte. É aqui que acontece a reversão. A gente vê um grande vazio, né? E o Ibovespa, né, se romper, pode refazer o vazio que está aqui, né? Voltar para os 70 mil pontos aqui. Porque o mercado tem sido orientado agora pela PEC da transição, né? Sinalizações aí para a economia sob a gestão aí do Nine. Ainda não, né? Porque ele ainda não assumiu, mas é o estresse aí, né? Que tem o mercado, por enquanto, não tem nenhuma clareza, né? Quanto ao futuro, ainda há muita incerteza, né? E o que a gente tem agora é volatilidade e bastante estresse, né? E esse estresse ganhou essa proporção relevante, né? Desde a semana passada, de que ele, né, aconteceu a. Eu não digo que ele ganhou a eleição, porque para mim não houve eleição, né? A eleição foi. Eles impuseram aí esse resultado, né? Colocaram um nine aí, goela abaixo aí do brasileiro. E por conta disso, né, o Ibovespa acabou revertendo. Para mim, ele volta aqui no 100 mil pontos. Inclusive agora, né, nessa semana,
o Haddad, o nome do Haddad voltou a ganhar força aí para o Ministério da Fazenda, e o que pesou também, ajudou a pesar mais, né? Também pesou aí na curva de juros, né? Porque o mercado ainda segue na defensiva, né? Quanto ao sinal da política fiscal no próximo ano. E pelas declarações que ele tem dado, não só isso, né? Acho que o brasileiro tem memória curta, já tem um histórico bom aí do que o PT, né, fez ou não fez ao longo aí de 16 anos ou mais, né? Que se manteve aí à frente aí liderando aí o país, liderando não, né? À frente do país. E o que ele vai voltar, né? Ele voltando, o que que ele vai fazer? Nada. Vai continuar dando a Elza aí no povo, né? Portanto, aqui nas ETFs, né, o EWZ, ele teve aqui um forte movimento, né? Continua aqui na liderança, mas já vem para o terreno negativo. O mercado americano fechou em alta, né? Com o setor defensivo, dando força ao S&P, Índia, Europa, né, e China aqui ainda sem grande movimento, né? Aqui no DXY, o DXY fechou em alta, né? Frente aí várias moedas, principalmente o iene, o euro, né? O iene está aqui para baixo ainda, abaixo do peso colombiano. Euro, Libra, iene, né? Fechou em alta. O real está aqui para baixo, junto com o franco suíço e o dólar canadense. E então, né, no terreno positivo, né, por enquanto a gente tem mexicano, o Yuan, aqui o DXY e o rublo liderando aqui o movimento, né? Acima aqui do dólar. Lira turca, né? Aliás, peso argentino e a lira turca aqui. Peso argentino, ó, tomando forma, né? Cada vez mais aqui pontando para baixo, né? A libra ontem chegou a ganhar um pequeno impulso com resultado aí das vendas no varejo, né? Que subiram 0,6, né? De setembro a outubro, subiu pouco, né? E o que acabou impulsionando aí a demanda pela moeda, mas sem grande movimento, né? Porque a inflação aí para a Alemanha, né? Aliás, para o Reino Unido, né? De 2 dígitos, ainda pesa bastante sobre o consumo, né? Claro. E o Reino Unido, né? Tá cheio de problema também. Não tá bonito, né? E a Europa, né? Vai continuar, tem que continuar a subir os juros, né? Para garantir aí que a inflação não vá ladeira abaixo de vez, né? Porque já está alta, né? A zona do euro, a inflação já está alta, Portugal também, ou seja, tá osso, né? E com a situação aqui dos preços do gás, né? Do setor de energia, situação com a Ucrânia, isso piora cada vez mais, né? Então tem que continuar aí aumentando os juros, né? Não há outra possibilidade. Então, aqui eu vou começar com as estatais, né? Porque enquanto houver essa tensão política, Petro, principalmente Petro e Banco do Brasil, claro, vão continuar no olho do furacão, né? Porque principalmente aí, que essa rejeição aí do Haddad, que ele é contra, né, privatização. Então, vamos olhar aí a Petrobras, né? Ontem foi a maior pressão aí para o Bovespa, os principais suportes, né? Vale, Petrobras, as commodities, preocupações aí fiscais do cenário local também, né? E quem deve assumir, né? Ou quem vai assumir a pasta aí da Fazenda para o novo governo, né? Então, Vale, Petrobras, principais influências negativas, e B3, SA3 e Rapvida ajudaram a limitar as perdas aí. Então, aqui Petrobras, né? A A mínima aqui da última semana, né, é 25,70. A máxima ficou aqui em cima, 28,30, que ela não chegou a testar durante a semana, né? Então, aqui Petrobras, né, ainda tem um movimento fraco, vendo aqui continuação, histograma, apesar, né, dessa pequena recuperação aqui, mas a reversão para Petrobras só vai acontecer nos 32 ainda. Então, aqui, né,
ela, pelo que a gente vê no diário também, parece aqui, né, na faixa de 26,50, um micro pivô de alta, né? Porque como ela rompeu a zona de decisão, que era 29, ela pode voltar aqui, né, nesse número inteiro mais uma vez. Inclusive tem essa barra grande aqui de 4 de novembro, né? Foi o gatilho dela. Agora, se ela confirmar, né, esses R$ 26, que é onde ela vai fazendo suporte por enquanto, o caminho para ela é 23, né? A gente tem barra grande aqui de julho, gap, zona de gap, que não foi fechado, e ela pode voltar para cá, né? Como primeira tentativa de reversão, ela vai refazer esse movimento anterior ainda. Aqui ainda não tem esse sinal, né? Para ampliar aqui, intensificar o movimento. E no mês, olha a barra grande aqui do mês de julho. Então, voltar para a abertura dela como primeira tentativa aqui nos 23, para depois ela voltar a trabalhar essa sombra, porque ela só volta aqui se confirmar 32. Aqui no mês, sinal de alta ainda para a Petrobras. O que vai pesar mais é a situação aí, né, do próximo governo, né, com sistema fiscal, entre outras, né. E olha, para mim, o meu mantra no ano que vem vai ser tudo. Ah, não sei o que, não sei o que, faz o L. Ai, que não sei o que eu tô passando nesse. Faz o L, entendeu? Acho que as pessoas têm memória curta, né? Parece que pegam o, o título de eleitor e rasga, né? Deve ser. Então aqui vai depender muito dos 26 agora para a Petrobras, né? Porque se perder, vai continuar o movimento prévio e vinha 23, né? Vai terminar o movimento aqui. Agora, né? Se confirmar a faixa aqui de 28,50, né? Essa possibilidade aqui de um micro pivô de alta, vem a 29, né? Porque foi a zona de decisão. Como houve o rompimento, vai voltar mais uma vez até definir caminho aqui. Banco do Brasil. Banco do Brasil, né? Na quinta-feira, fez mínimo em 33,64. Ainda não confirmou aqui os R$ 34, na verdade 35, né? Tá aqui o principal suporte, porque ainda pode terminar o movimento aqui. E ontem, né? Chegou aqui no fecho da quinta-feira, né? Faixa aqui de 34,50, ainda não confirmou nada, testando sombra também. Mas aqui, para Banco do Brasil, né? Tem que voltar a superar aqui a faixa de 36,50 para ampliar aqui a recuperação, porque antes disso, nada feito. Então, a gente tem continuação com histograma PV, semana, né? Pode ainda refazer esse movimento. Na verdade, eu marquei 31,50 aqui onde houve essa acumulação, mas aqui o caminho aqui para Banco do Brasil ainda bateu os 33. Refazer esse vazio ainda que pode terminar aí na próxima semana para começar a reagir, né? Vou tirar isso daqui. E é aqui que mora o perigo, né? Já aqui nos R$ 32 aqui para Banco do Brasil, porque se perder é onde volta 28, né? Que é o 38,2. Mas esse 38,2 ele só é confirmado aqui para baixo ainda em 25. Foi zona testada aqui entre 2020 e 2021, né? E é aqui que confirma esse 38,2. E aí a gente tem março de 2020, né? A faixa aqui dos R$ 20 ainda e fazer o vazio que está aqui. No mês ainda não tem o sinal, né? Mas o OBV mostra aí pressão de venda ainda para o papel. Então, aqui na próxima semana ainda pode terminar esse movimento, né? É a faixa aqui dos R$ 33. Terminou aqui a mínima da semana foi 33,60 e a máxima 34,38. Mas aqui o Banco do Brasil, né, precisa superar aqui os 36,50 para tentar maior recuperação.
aqui, olha, né? 38 foi a zona de decisão para o papel. Então, 36,50 agora é onde acontece a reversão para voltar nesse nível. Mas aqui, por enquanto, a gente tem continuação. Eu mostrei o Ibovespa aqui, né? E esqueci de mostrar o dólar. Vou voltar aqui rapidinho. O dólar chegou aqui na quinta-feira, né? Foi o retorno do feriado aí para o Brasil, né? Chegou a bater aqui os 5,50, e essa é a principal resistência aqui para o dólar, né? Porque a gente tem a possibilidade aqui de um pequeno mastro bandeira, né? Uma bandeirinha de alta, mas aí precisa confirmar esse 5,50, porque ele vinha, ele tinha resistência aqui dessa barra grande, né? Foi a reversão aí no final de julho, com gap de fuga. Então, aqui ele precisa confirmar o 5,50, que é também, né, a gente tem aqui a possibilidade de máximo bandeira e um pivô de alta, né, para voltar a 5,70. Então, ele pode terminar esse fractal anterior aqui, né, foi o início do ano. Aí vai depender agora do 5,50. É claro que na próxima semana vai haver mais um teste aqui para o dólar, nessa longa sombra, até confirmar. Inclusive, ele reverteu aqui, né, no início do mês já. Mas precisa confirmar. Vendo aqui, no mês também, né? Ele voltou dentro dessa acumulação aqui. Estão vendo aqui o movimento de março de 2020, né? Mastro bandeira também, tem um grande mastro bandeira aqui, mas aí, né, como ele se aproximou dos 6 aqui, já em maio, né? É só aqui nos R$ 6, né, que ele vai confirmar essa possibilidade aqui, essa continuação. Então, ele pode voltar ainda, né? Por enquanto, 5,70, pode voltar a R$ 6. Para mim, né, com esse novo governo aí, com essa porcaria aí de volta, né, se for daí quem estiver assistindo o vídeo que apoia aí o Nine, problema, né? Não gosto, nunca votei no PT, não me representa, né? Não idolatro presidiário, e é isso. E é revolta mesmo, né, com a situação aí no Brasil, porque é impossível aceitar isso, né? Tirar o cara da cadeia, o auge, né, o ápice foi isso, né, tirar ele da cadeia e botar ele botar ele para se eleger novamente, né, para ser candidato outra vez, brincadeira, né? Não bastou não as 2 vezes que ele esteve lá sentado na cadeira, fora as outras, né, que ele manipulou, que Dilma era um boneco dele e os outros também, Temer, né, e o Escambau. Enfim, é brincadeira. Mas aqui, né, ele tem mais um teste na próxima semana, 5,50, até confirmar movimento. O principal suporte dele é 5, é reversão. E se confirmar esse 5,50, vai a 5,70 fácil, né? Podendo chegar até os R$ 6. Para mim, vai. Né? Para mim, o Ibovespa volta nos 100 mil pontos. É nítido ali o movimento, bem claro mesmo o movimento ali, que pode refazer e repetir, né? Então, Banco do Brasil, né? Se confirmar 36,50, volta a 38, que foi a zona de decisão, que a gente vê aqui a continuação ainda, né, para o histograma e também OBV, né? Vamos olhar BBDC4 também. Bom, Banco Bradesco, né? Confirmou aqui os 17, que foi a apresentação dos resultados, né? É claro que a inadimplência aí está nas alturas e vai continuar. Situação para os bancos vai continuar no vermelho no início de 2023 também, né? O que a gente vê aqui é uma tentativa de maior movimento, mas aqui nos 16 ainda é a primeira tentativa, porque só aqui em 17,50 é que ele pode fechar esse gap, né, para voltar, para ampliar movimento, né, para voltar nesses 19. Então, aqui por enquanto, né, o 16 é o primeiro movimento. Provavelmente, né,
Bradesco vai voltar aqui, né? Nesses 14,60, na verdade, 14,50 ainda que pode testar, até começar a reagir aqui melhor. Porque o principal suporte é 15, né? Aqui para o papel. A gente vê na semana um inside bar por enquanto, continuação na semana, né? E a faixa de 15 reais é o principal suporte, porque a gente tem esse movimento aqui de setembro e outubro, né? Então aqui pode haver uma reação para voltar nesses 17, para repetir esse movimento anterior, né? Julho, agosto, setembro, né? Agora, para mim, mesmo que ele faça uma recuperação aqui, que a gente tem esse fundo aqui também, né, 16 e 20, então a gente já vê uma rejeição, para mim, há uma continuação aqui para Bradesco para voltar em 12, né, que é o movimento de 2020. Para mim, vai continuar. É que a gente vê aqui, né, por simetria, ele pode repetir, o papel pode repetir esse movimento, pode ficar no máximo nos 17, e aí, se não ampliar, março de 2020, para mim vem a 12 reais. Quando eu fiz essa análise, né, que coloquei aí esses alvos, né, já teve gente que falou, nossa, caramba, é muito, né? Acho muito. Não, não acho. Para quem testou essa faixa aqui de preço em março, o que que custa agora voltar? Nada. Nada é impossível aqui, né? E vai entrando essa pequena pressão de compra aqui, e essa faixa dos 15 reais é zona importante, zona de decisão. Então, essa é, para mim, essa é a possibilidade ainda para Bradesco, uma primeira tentativa. O papel ainda pode testar aqui a faixa de 14,50, a mínima da semana, né, foi 14,82 e a máxima foi 16. Então, para mim, né, Bradesco vai reagir ainda em 14,50, porque aqui é uma primeira tentativa, o movimento é muito pequeno, muito fraco ainda. Um pequeno triângulo ascendente que formou aqui uns 15,50, mas ainda não confirmou. Essa é a possibilidade aí para Bradesco. A gente pode ver aqui no heatmap, né, que varejo também ficou no vermelho, Magazine Luiza, Americanas, Açaí, Via 3 também com 8,30, então vamos dar uma olhada aqui rápido, né? Magazine Luiza, né? Também apoiando aí o Nine, né? Magazine Luiza fechou com 7,8, né? Alta dos juros pressionando aí varejo, né? E provavelmente vai continuar. Então, Magazine Luiza, se a gente olhar bem aqui no diário, né? Um ombro, cabeça a ombro, que o papel formou aqui na faixa de R$ 4 a neckline, né? 3,80. Então, ela confirmou aqui no dia 11, né? Na sexta-feira. Deu o gatilho, voltou ainda, né? Os 3,50 aqui na segunda, mas não confirmou. Então, Magazine Luiza, né? Vou marcar os R$ 4 aqui. Tem a barra grande aqui do 12 de agosto, né? Abertura em 3, que ainda não foi testado. Aliás, testou, né? Se aproximou aqui R$ 3,02. Se aproximou sim. Então, ela está repetindo o movimento, mas tem aqui para terminar. Ou seja, o caminho aqui para Magazine Luiza é voltar a R$ 2. A gente vê aqui continuação, né? Resultado, olha, maravilhoso, né? A gente está vendo aí mais uma cacetada aí no trimestre. Não, ó, gente, fiquem calmos que 2023 promete, vai melhorar tudo. Fiquem calmos que o Sassamutema está chegando. Engolfo de baixa, né, no início de novembro. Então, a gente tem continuação, ó, continuação clara aqui, nítida no histograma. As médias vão se cruzando, né, e me dá continuação. O que ela pode fazer ainda, né, pode voltar nesses 13,50 para ir dar para terminar o movimento, né? Voltar a R$ 2, que é a maior probabilidade aqui para o papel.
apesar desse grande vazio, né? Mas o movimento aqui para ela só vai ganhar força no 7,50 ainda. Ela precisa superar o movimento de abril, que foi a reversão. E se a gente olhar no mês, né? Tirar isso daqui. Tem a mínima aqui de 2020, que é 6,20, 6,23. Então, aqui, outubro, né, a máxima foi 5,46, né, ainda ficou bem antes desse número inteiro. Então, aqui já é outra resistência também. Então, a, o movimento começa a ganhar força aqui no 7,50, né? Para refazer um vazio que a gente tem aqui, né? Até os R$ 10 pelo menos. Mínima histórica do papel, né? R$ 2,03, então o caminho para ela é voltar para cá. Na verdade, né? A gente tem uma barra grande aqui de agosto, a abertura dela é 2,50, então vem a caminho desta abertura. Pode deixar um fundo mais alto aqui, ou seja, né? O que eu quero dizer é que a reversão para o papel ainda pode acontecer. Então a gente vê no mês aqui a situação também está crítica, né? Apesar dos fundos mais altos, que foi esse pequeno movimento aqui, né? A partir de agosto, a gente tem aqui continuação, ou seja, né? Uma divergência aqui escondida para Magazine Luiza. Então, compra aqui, a gente só pode pensar mesmo em 7,50, né? Para ter um movimento melhor. Antes disso, não. Mesmo porque está ali a mínima de 2020 atuando também, né? Via 3 também testando o movimento da quinta-feira, né? Mostrou uma exaustão aqui, próximo aos R$ 2. Então, como a barra é grande, né? A abertura está em 2,50, ainda pode fazer mais um teste aí para a próxima semana, mas continuação clara aqui. Estão vendo aqui essa pequena acumulação anterior? Ela pode repetir, que é voltar nos 2,50 no máximo, né? Agora, o caminho para ela, para a Via Varejo, é 1,70. Foi aqui o ponto de reversão dela em julho. E eu acredito que seja a mínima dela. Resultado, delícia. Ficou bem abaixo aí da estimativa, né, da estimativa aí do mercado, sem contar a lucração, né, verdadeira bosta. Semana, né, tá linda, maravilhosa, ó, tá num ponto de compra sim, que é a faixa aqui nos R$ 2, né, eu havia marcado 1,50, mas ela parou bem antes, foi 1,76, continuação nítida aqui para o OBV, principalmente aqui, nesse movimento, estão vendo aqui que apesar da recuperação, né, que foi julho, agosto, setembro, início aí de outubro, o ABV não se mexeu muito. Então, ele foi embolando aqui e continua apontando para baixo. Isso, o que que ele está dizendo, né? O que que ele está nos dizendo? Que ele não confia no movimento, o movimento não tem força. Então, é esperar mais um teste aqui nesse 1,70, né? Se não testar a faixa 50 ainda. Então, por enquanto, né? A reversão aqui para voltar a 8 é R$ 6 ainda para Via Varejo. Olha o mês, que tristeza, né? Ó, a continuação clara aqui também no histograma. E aqui, né, para Via Varejo, né, é a partir de R$ 6 a esperar aí um movimento melhor, nos R$ 6 ainda. Porque por enquanto aqui pode fazer fundo duplo, né? E tem essa barra grande aqui, um primeiro ponto de retorno aqui em 4,50, que é essa barra aí de abril. Por enquanto é isso aqui para, né, superando os 3, 4,50 aqui para Via Varejo ainda. Mas é só em 6 que a situação começa a mudar. Então, para a próxima semana, né, mostrou uma exaustão nessa sombra, pode tentar voltar nos 2,50, né? Mas o caminho aqui é voltar na mínima dela. É voltar
para a mínima. E aqui no mapa, né? Ontem o movimento de abertura foi liderado por CVC, IDUC, Pets, né? E negativo, né, liderando as baixas na abertura, foi Suzano, Klabin e Vale, né? Então vamos olhar aqui, vou olhar CSN. Bom, CSN, né? Ela começou a última semana aí com gap de exaustão aqui nos 15,50 e terminou também com outro gap de exaustão. Só que ela fez suporte nos 14, né? Então, o que a gente tem aqui é um pivô de baixa aí para a próxima semana para refazer esse vazio. Porque CSN já cumpriu o movimento aqui de fundo duplo. Estão vendo que o ABV continua apontando para baixo, não confirma o movimento. Saiu aí, na verdade não foi notícia, né? A sexta-feira foi o dia aí para as mineradoras, né? Que foi o principal suporte, onde a Bolsa de Metais de Londres, né, declarou que não vai banir metal russo, então foi onde elas tiveram esse forte movimento, né? Só que na segunda-feira, né, mostrou aí, já tinha mostrado exaustão na sexta, né, próximo a esses 16, que era aqui o que ela ia refazer com esse fundo duplo, e aí, né, acabou revertendo na segunda, com gap de exaustão. Reagiu já logo nos 15,50. Então, a gente tem o quê? Gap, barra grande, e movimento para CSN até R$ 13,25, né? Ela volta a atuar nesse gap aí para a próxima semana, mesmo porque o histograma está indicando isso. Então, aqui, na próxima semana, ela ainda pode tentar aqui 14,50 mais uma vez, mas o movimento para ela é 13 reais, até ela confirmar movimento. Mesmo porque ela, estão vendo aqui por simetria, né? Esse movimento é julho, agosto, setembro, né? Não, julho e agosto, onde ela confirmou aqui no fim do mês. Então, aqui ela pode voltar nos 13 para refazer esse movimento anterior, né? Os R$ 13,26, que eu comentei anteriormente, para fazer um suporte aqui e tentar maior movimento. Só que a principal resistência aqui é 16,50. Ela precisa superar a longa sombra que ela deixou em agosto. Mínima do ano dela está aqui nos 12, né? Ainda não confirmou esse número inteiro. E aí, deixa eu tirar isso aqui. Esse movimento aqui, essa sombra de agosto, né? Ela precisa superar isso para refazer esse vazio e voltar a 20, que foi o vértice, né, do pivô que ela formou aqui no início do ano, movimento aqui de março, né? Que veio aqui a 29,50. Se ela confirmar os 16,50, né? Essa sombra aqui de agosto, pode voltar aos R$ 20, mas se ela perder os 12, né? Que aqui me dá continuação no mês, ainda não confirma, porque ela ainda não rompeu esses R$ 12 ainda, mas se romper os 12, o caminho é o movimento de maio de 2020, faixa de 8,50 aqui para a CSN ainda. Então, essa é a possibilidade. Resultado para ela, né, relatado, né, e a estimativa. Ficou um pouco acima do que era esperado, mas lucração, né, no vermelho. Então, aqui o OBV, olha, ela deu esse estouro aqui, e o OBV continua apontando para baixo. Isso aqui me diz claramente que é para continuar o movimento anterior. Claramente, né? Ela cumpriu aqui o fundo duplo. Então, ela só volta a 20, né? Se confirmar 16,50 ainda. Para mim, né, vai a caminho dos R$ 13,20, né, se aproxima aqui do número inteiro mais uma vez, repetindo esse movimento anterior. Então, aqui é que a gente tem que procurar ver como o papel vai reagir nesses R$ 13, né? Olhar Vale. Bom, Vale deixou um topo duplo aqui, né? Próximo a esses R$ 85. É bem engraçado, né? Que até vi comentário aí, tá vendo as notícias, né? Achando muito estranho essas oscilações aí, grandes oscilações aí do papel, né? Tanto sobe quanto desce, é gap para cá, gap para lá.
O OBV está muito aqui embaixo ainda, olha isso, né? Também é outro indicativo aí de tomar cuidado com o movimento. Mas o fato é que ela voltou a superar os R$ 80, né, que era a zona importante, e voltou a 84, que também foi zona importante para ela. Então, o que a gente vê aqui também é gap, né, ela voltando para a zona de gap, barra grande da sexta-feira, do dia 11. Então, o caminho aqui para ela, né, é 76 para a próxima semana. Inclusive aqui o engolfo de baixa aí nesse 84. No entanto, né, provavelmente ela vai fazer mais um teste aqui nesses níveis até reverter mesmo, né? Porque aqui um primeiro movimento ainda, né? Essa barra grande ainda sustentando aí essa recuperação. Olha a semana, né? Ela que voltou a atuar nesses R$ 80, o 38,2, né? Só que aqui o 74,50 que confirma rompimento disso. Então a gente ainda tem barra grande aqui, abertura para ela voltar, né? Da semana anterior. Abertura em 72. Por enquanto, o primeiro movimento, com uma barra muito grande, é voltar a 76, que é o teste ali na média de 200. Então, ela pode tentar mais uma recuperaçãozinha aqui na próxima semana ainda, no início da semana, para voltar a trabalhar o gap e vir a 76. Essa é a possibilidade aqui para Vale, né? E o principal suporte dela, né? Como ela não confirmou 66, ela ampliou o movimento, né? Recuperou, reverteu. Mas o principal suporte dela é a mínima de 2021. Ó, ela tá num zigue-zague aqui jeitoso, né? Mas só aqui que ela confirma, né? Aí ela vem aqui na abertura dessa barra, né? Os R$ 48, que é novembro de 2020. Mas essa sombra aqui, né? A faixa aqui do 59 ainda está atuando como suporte. Aqui, sinal de alta no mês, né? Se ela confirmar os 84 ainda, né? Ainda tem essa barra grande aqui de abril. Abertura 92. Pode voltar lá, né? Mas por enquanto ela volta 76 aí para a próxima semana. Primeira tentativa de reversão antes de cumprir ali aquela barra grande, né? De voltar na abertura lá no 72. E esse é o caminho aqui para ela, né? Por enquanto. Vamos olhar os Minas. Os Minas fechou com 4,17, né? Os Minas, o OBV está muito rasteiro, né? O que a gente tem é a possibilidade aqui de um mastro, bandeira, mas bandeirinha aqui de baixa. Olha aqui a oscilação, né? Numa hora. R$ 8 ainda está travando pra caramba, por quê? Né? Vamos lá descobrir por que é R$ 8 aqui. Ó, semana, o OBV está muito aqui embaixo. Ela deixou um padrão baixista na última semana, que é um hangman justamente nesse R$ 8. Estão vendo que sempre que chega aqui é um gap de exaustão. Ela avança, gap de exaustão, gap de exaustão. Fecha logo. Então, qual que é o caminho aqui? Continuar. Olha o histograma. Nem sombra de reversão. Então, gente, o importante aqui no mercado, né, para o day trade, para você saber atuar, né, bem, ter sucesso aí nas suas operações, é você saber interpretar o gráfico. Se você tem indicador, você tem que saber também o sinal que o indicador está te dando. O indicador, o sinal que ele dá, né, na real, é bem atrasado. Então, você tem que saber ali, né, ler o que, que o gráfico está te mostrando, né, o que, que o preço está fazendo. Porque se você não tiver essa leitura clara, vai dar merda, né? Não adianta. Não adianta ter 12 indicadores aí que não vai te salvar, não vai, não. Então, é importante você saber interpretar o gráfico, né? Saber o sinal aqui, o que que o indicador também tá te mostrando, né? Tá te sinalizando. Aqui tá me sinalizando continuação, né? Porque aqui os em Minas ainda tem a faixa de 6,50 para testar, para terminar aqui o movimento, né? Pode renovar a mínima do ano aqui.
E ainda está com muita resistência aqui nos R$ 8, né? Aqui é janeiro de 2020, que a abertura foi 8,38, e aqui fevereiro, né? Aliás, março, né, a abertura é 7,33 e a máxima é 7,80. Então é por isso, por enquanto, né, que está travando aí nos R$ 8. É o movimento aqui de 2020. Então, se confirmar, né, aqui a gente vê continuação ainda para os Minas, né? Os Minas está de lado aqui nesse intervalo, né, com a máxima aí de 2020. Ó, o movimento aqui, essa outra acumulação, né, entre julho e agosto também vai atuando como resistência, né? Próxima aqui à faixa de 8,50. Então, enquanto ela não superar, o papel não superar 8,50, não vai refazer esse vazio aqui. E aqui a gente tem o quê? Movimento de agosto também para ser testado, né? Pode se aproximar de R$ 10. Esse é o movimento que ela tem para refazer, confirmando 8,50. Agora, do contrário, né, ela ainda pode renovar no 6,50, porque mesmo na semana vai me dando continuação aqui, principalmente o ABV. Então, ainda aqui, o caminho para os Minas, né, ela está construindo aqui essa bandeirinha de baixa, né, porque ainda tem o suporte aqui dos R$ 7 e essa barra grande. Então, os Minas ainda continua trabalhando aqui nessa acumulação. Então, vem a caminho aqui dos R$ 7 mais uma vez, até confirmar, né, movimento. Só que o OBV, olha, mesmo com essa oscilação grande que ela tem feito aqui, de fazer vários testes nos R$ 8, o OBV vai acumulando, vai embolando aqui e apontando para baixo. Então, aqui só resolve em 8,50 aqui para os Minas. Vamos olhar aqui, na última semana também mostrei aí para o setor de tecnologia, né? A gente tem aqui Local Web, que terminou ainda com 1,99. Vamos olhar Local Web, depois eu mostro os destaques. Bom, Local Web, né? Eu já vinha sinalizando aqui a possibilidade de um ombro, cabeça, ombro invertido na semana, né? A gente pode olhar aqui, um ombro, cabeça, ombro invertido, na faixa de R$ 11, só que no início de novembro, reverteu forte a Local Web, né, após o teste desse número inteiro. Então, aqui é a neckline, né, a faixa de, de R$ 11, né, para voltar na abertura do ano. A abertura é essa que é 13,28. Então, aqui a principal resistência para o papel é 13,50 para a caminho dos 17. Essa é a possibilidade aqui para a Local Web. No entanto, como ela reverteu no início do mês, né, aqui nos R$ 11, então o que a gente tem aqui é topo duplo, né? Local Web vem a caminho de 6,50, que foi o ponto de reversão em agosto. A gente olhar aqui no diário, olha, ela reverteu no dia 4, né? Mais um teste, após mais um teste aqui. Então, o caminho aqui é 6,50, né? Que foi o movimento de agosto. Aqui o final de julho, né, onde ela começou a ganhar força nos R$ 6, deu gatilho, mas foi em 6,50 que ela confirmou mesmo a reversão. Então, a gente vê continuação aqui para o papel. E há outro setor também, além de varejo, né, com essa alta dos juros, né, essa continuação de aperto monetário forte aí para os Estados Unidos, né, Europa também. Então, é outro setor que vai continuar, pode continuar pressionado, né, tecnologia, varejo, consumo, né, porque pelo que a gente vê aí, né, com essa farra de gastos aí para o próximo governo, é claro que a inflação, né, a deflação vai ficar na saudade e a inflação vai voltar a subir. Então, aqui o caminho é 6,50, mesmo porque se a gente olhar no mês também, acredito eu, né, que voltando aos 6,50, o papel pode deixar um fundo mais alto aqui, pode formar um pivô.
O ABV ainda sinaliza continuação, pressão de venda, né, aqui nesses R$ 11 ainda, e né, a barra grande aqui de agosto, então pode deixar um fundo mais alto no 6,50, ou seja, a reversão ainda está sendo formado o movimento de reversão. Agora, a mínima do ano de local web é 5. Se ela perder, voltar para cá e perder, o que a gente tem é um pivô de baixa aqui, né? Confirmo 5 e vem a mínima histórica que é 2,50, porque a zona de compra ainda está aqui para baixo. Quando eu digo zona de compra, é onde pode ocorrer, é o local mais apropriado para ocorrer uma maior pressão compradora, né? Então, se confirmar 5, que a gente tem aqui um pivô de baixa, para voltar à mínima histórica, que é 2,50. Essa é a possibilidade aqui para local web. Então, se confirmar os 13,50, eu até falei 17, porque 17 é o 38,2. Mas, confirmando os 13,50, caminha essa sombra aqui, né? Movimentos de dezembro. Então, local web vem a 15. Essa é a possibilidade aqui. Se confirmar a abertura do ano, né, que é 13,28, vai a 15, né, que é o movimento ali de dezembro ainda. Então, topo duplo aqui para local web, 6,50 aí, próximo suporte. Vamos lá olhar os destaques, né, de abertura ontem que eu comentei. CVC B3, o setor de viagens também, né, pode continuar pressionado, mesmo porque o trimestre foi uma porcaria, né? E quais são os principais problemas aí para o setor, né? Variação cambial, petróleo e a situação aí, né, escalada entre Rússia e Ucrânia. Claro que tudo é em dólar, né? Então vai continuar pressionando aí os papéis, né, para o setor. CVCB3, né, o último movimento aqui foi no início de novembro também, 7,50. Principal suporte, né, que ela vem rejeitando já há bastante tempo, 8, suporte não, resistência 8,50. Ela aqui na sexta-feira abriu com gap, não fechou esse gap, né? Tomando suporte aqui no. Não fechou, né? Deixa eu ver máximo aqui, 5,54. Fechou. Não chegou a testar o 5,50, mas fechou o gap. Então, o que ela pode estar construindo aqui, olha, um ombro, cabeça, ombro invertido. Então, ela pode voltar no 6 na próxima semana, né? A caminho aqui do número inteiro, né? Faixa de R$ 7. Ela pode refazer esse movimento aqui. Aqui ainda tem uma continuação, né? O ABV não está me indicando muita coisa. Semana, né? O que a gente tem aqui é continuação forte, aí sim o ABV me mostra a continuação. Ela na semana, né, veio a 5,22, se aproximou do número inteiro, porque aqui a CVC, né, que a gente vê aqui é uma pequena acumulação. Para mim, vai continuar, porque o gatilho foi em junho. O gatilho que ela deu aqui foi em junho. Vai acumulando, continuação forte no mês. Isso aí, se você tiver uma pressão maior na semana e principalmente no mês, o movimento vai continuar. O que a gente tem aqui é pressão vendedora forte. Tá aqui o movimento de março, um falso pin-bar, né? Na faixa aqui dos 16,50. Então, ele ainda vem a caminho da mínima de 2020, né? Mínima essa que é 4,69. Então, caminho aqui para CVCB3, 4,50 ainda. Aliás, a mínima é 4,69. Então, ela testa no número inteiro ainda, né? Ainda vai testar esses R$ 5. Aqui, vai tentando um movimento aqui de reversão, né? Pode voltar a se aproximar de 7, a faixa aqui de 6,80, mas o caminho para ela, mínima aqui de 2020. Para mim é bem claro. Aqui ela pode tentar um fundo duplo, mas esse fundo duplo ela só confirma em 29 ainda. Se for o caso, né? Inclusive é a mínima histórica dela, né?
Esse 4,69 que é o movimento de 2020 da pandemia. Pode voltar para cá? Facilmente. Olha aí. Quer dizer, a mínima de 2020 é 4,69, ela ainda pode testar os 4,50. Por enquanto, a gente tem um teste aqui no número inteiro ainda. Que aí aqui pode entrar maior pressão de compra, né? Já que vai se aproximando da mínima histórica do papel. CVCB3, bom, por falar em mínima histórica, quem renovou a mínima histórica, Qualicorp, né, que chegou a cair mais de 10% aí na quinta, na sexta-feira voltou na abertura, né, da barra grande, que foi 6,37, ó, reverteu logo. Então, o caminho aqui, continuação forte, nítida aqui para Qualicorp. Qualicorp, o trimestre também foi uma porcaria, né? Menor adesão aí no trimestre. Claro, né? É, eles no, os planos de saúde no início do ano não contaram com nada, né? Nem piscaram. Já arregaçaram aí nas tarifas, né? Aliás, não só planos de saúde, mas entre outros serviços, né? No início do ano, carcaram aí o povo, né, com aumento. Então, aqui a gente tem continuação, ela não vai reverter agora, não tem força o movimento. E eu, na última análise que eu mostrei, quem quiser acompanhar mais análises aí, eu mostro diariamente mais no Twitter, né? O Instagram morreu, né, sem contar com o Facebook. Então, eu venho mostrando mais no Twitter, né? Eu mostro lá mais dicas de day trade também. Quem quiser acompanhar, é só aparecer por lá, né? E na última análise que eu venho mostrar para ela, inclusive, fiz uma entrada também, o caminho aqui para o papel era a mínima histórica, que até então, né? Ó, continuação forte na semana. Ó, a zona de compra dela, 5,50. Aliás, é 5,50. Ela testou 5,62. A mínima histórica aqui dela, né? Cadê? Agosto de 2011. Mínima essa em 6,63. Então, era esse o caminho para o papel. Só que ela está renovando, né? Agora 5,60. Então, aqui no mês, nós também temos continuação forte. Então, assim, para quem já chegou no 5,50, é claro que aqui, mesmo que ela volte no 5,60, que a gente tem continuação aqui numa hora, o que ela pode refazer aqui é R$ 7 por enquanto. Como ela já vem, né, destrambelhada lá de trás, dos R$ 8 aqui, dos 8,50, o, ela pode vir a 7 até despencar mais aqui. Então, para quem já se aproximou dos 5,50, mesmo porque aqui ela já está numa zona de compra do FIBO, mas isso também não quer dizer grande coisa, isso, né, num primeiro movimento, diz que ali pode haver uma reversão, né, pode entrar maior pressão, no caso aqui, compradora. Mas, né, nada impede também dela continuar. Para quem já se aproximou dos 5,50, pode testar ainda o número inteiro até reverter, porque aqui, olha, estão vendo aqui fundo mais alto no histograma, mas o preço continua caindo, divergência escondida. Continuação forte para a Qualicorp. Olha, no mês nós temos nada menos, nada mais, nada menos que 23,60. É pouco, porque o pesadelo de Qualicorp, né, começou em janeiro de 2021, que acabou revertendo aqui nos R$ 32, né, no limite do FIBO, que foi o movimento aqui de março também, né, 2020, não chegou à máxima, foi 33,98, mas ficou próximo aqui à abertura, né, em 31. E aí, né, acabou formando um pivô de baixa, né, voltou à mínima de 2020, que foi em outubro de 2021, ela voltou na abertura do mês, mas acabou confirmando aqui em fevereiro desse ano. Um grande engolfo de baixa
com 30% aí no mês de queda. Então, ela confirmou esse pivô aqui, né? Na faixa, não foi 18, né? Esses R$ 18 tem que sair daqui. Foi a faixa 16,50 onde ela confirmou. E aí, o próximo suporte que a gente tinha para confirmar esse 38,2, R$ 12, 12,50. 12,50. Onde ela confirmou esse 38,2 e aí ladeira abaixo. E agora, para quem se aproximou, né, testou, se aproximou de 5,50, pode testar o número inteiro. Aqui as zonas de venda em vermelho e aqui zona de compra. Então, geralmente, num primeiro movimento, há uma reação no papel. Então, se houver essa reação, se houver essa pressão de compra, o caminho é 7. Mas ela pode renovar a mínima do ano ainda em R$ 5, né? A mínima histórica dela, nesse caso, porque a gente tem aqui divergência escondida, continuação aí clara pro papel.